O pessoal da Tecepo me enviou algumas ferramentas desse lote novo que eles estão vendendo agora no Brasil. Eu tenho aqui a chave de impacto e a parafusadeira, as famosas verdinhas do primeiro lote que foi vendido e sumiu do estoque rapidamente, e eu tenho também uma esmerilhadeira elétrica. A partir de agora eu vou mostrar essas ferramentas para vocês, mas eu quero principalmente fazer alguns comparativos, alguns testes, para ver se o padrão de qualidade, principalmente aqui das baterias, se manteve em relação ao primeiro lote. Afinal, estamos falando aqui das famosas baterias verdinhas da Tecepo, que foram, acho que uma das primeiras chinesinhas a entregar o valor nominal que estava na etiqueta, que constava na etiqueta das baterias. Então, a partir de agora, eu vou mostrar as ferramentas, fazer alguns testes para a gente ver se o padrão de qualidade em relação às primeiras versões dessa ferramenta se manteve ou se teve alguma alteração. E é claro, vou fazer alguns testes nessa esmerilhadeira elétrica também, para ver qual que é a da ferramenta elétrica dessa marca. Vou começar pela parafusadeira brushless. A maleta é o mesmo padrão da primeira versão, não mudou absolutamente nada, e o kit é muito parecido também. Então tem aqui na parte de cima alguns acessórios, já era o que vinha na primeira versão. E aqui nós temos um par de luvas, um encarte, o manual que continua sendo genérico, não é específico da ferramenta, e aqui a ferramenta, a parafusadeira, o carregador e as duas baterias. Olha, pode ser impressão inicial, mas ela me parece que mudou alguma coisa no que diz respeito à força da ferramenta. Aquela primeira versão, a que eu tinha pelo menos, ela tinha um torque bem mais suave nas primeiras posições. Essa aqui parece que aumentou um pouco de torque. Depois eu vou fazer o teste com o sensor aquele para a gente poder ter um parâmetro comparativo. Mas parece que tem alguma diferença aqui no funcionamento da máquina. Aqui eu tenho então a chave de impacto, ela vem nessa maleta maior, aquele estilo empilhável, o mesmo que veio com a esmerilhadeira deles. Eu não tinha testado essa ferramenta aqui na primeira versão, na primeira edição dela aqui no Brasil. A maleta é toda de plástico, assim como a outra, só que a diferença é que ela tem aqui a possibilidade de empilhar várias e tem aqui um lugar para colocar uma tag, uma etiqueta de identificação. Abrindo aqui, na parte de cima temos os acessórios, alguns soquetes, adaptador, brocas com encaixe sextavado, alguns bits, e aqui no compartimento principal, aquele parzinho de luvas básico, o encarte e o manual também genérico. Aqui a ferramenta também está protegida por plástico. A construção segue o padrão das ferramentas verdinha. Aqui é um material texturizado, nessa parte aqui da empunhadura, emborrachado texturizado. Aqui o plástico verde padrão dessas ferramentas da marca. Daí nós temos aqui ainda duas baterias, nesse caso são baterias de 4 Ah, vamos testar depois. São baterias com duas séries de células. Tem alguns anéis O-ring aqui para fazer o travamento dos acessórios, mais alguns soquetes aqui longos. O carregador já é um carregador de base, não é de plug, depois vou testar também. E a outra bateria aqui. Deixa eu testar rapidinho aqui, para depois carregar as baterias e fazer o teste completo. Essa aqui tem os LEDs de iluminação aqui na parte frontal. É uma ferramenta bem mais robusta, bem mais encorpada, até pelo tipo de trabalho que ela se destina. E aqui nós temos então o painel de controle, com velocidades 1 e 2. Até que a lenta é bem controlada. E daí na reversão nós temos aquela opção para ela parar assim que solta o parafuso ou a porca, ou então fazer o destravamento contínuo. A construção dessas ferramentas aqui dessa linha verde da Tecepo é impecável. Olha, é incrível o padrão de qualidade construtivo dessas ferramentas aqui. É o tipo de ferramenta que dá gosto de você pegar na mão. Sinceramente, dá gosto de você ter na prateleira. E aqui a esmerilhadeira, nesse caso uma ferramenta elétrica, dizendo aqui que tem 850 watts, alguns acessórios bem controversos aqui. Vamos desembalar primeiro, depois a gente conversa sobre isso. Vamos primeiro ver o que vem aqui no kit. Tem uma base de lixamento de 100 mm, 115 mm, aqui a proteção, um par de luvas, algumas brocas, vem broca com uma esmerilhadeira, empunhadura lateral que é bem pequenininha, bem simplesinha, chave de troca de acessórios, mandril, cara, quem que usa mandril numa esmerilhadeira?
Mandril com rosca M14. Tá, vamos ver isso aqui com calma depois. O que mais temos aqui? Alguns discos aqui. Disco para corte de cerâmica, de concreto. Disco para corte de madeira, não recomendo que você use. Alguns discos de corte de metal. Alguns discos de lixa e um disco de desbaste. Aqui nós temos o famoso acessório para transformar a esmerilhadeira em uma motosserra. E agora finalmente chegamos na esmerilhadeira. Padrão verdinho de construção também, seguindo o padrão da marca. Controle de rotação, o que é interessante para usar acessórios de lixamento, principalmente. Gatilho bem simples aqui na parte de baixo, com trava para uso contínuo. Botão de trava para troca dos acessórios e a rosca aqui, em princípio, M14. Vamos conferir. Isso aí, M14 padrão. E por último, o mesmo manual genérico e o mesmo encarte aqui dentro da embalagem. Tá, organizei o kit aqui, agora eu consigo mostrar com mais detalhes para vocês. Temos a ferramenta, a empunhadura lateral, a proteção de disco aqui e a chave para troca dos discos. Uma base de velcro para lixamento com 10 lixa 120, um mandril. E assim, ó, eu achei que usar mandril em esmerilhadeira era coisa daqueles asiáticos malucos. Se você já usou, por favor, deixa um comentário aqui. Mas enfim, vamos ver o que sai disso aqui depois. Esse disco aqui, umas brocas aqui junto com o mandril. Esse disco aqui, que eu definitivamente não recomendo o uso com esmerilhadeira. Veio 2 discos de corte, um disco para cerâmica diamantado e um disco de desbaste, só que ele é mais fininho um pouco. E aqui, aquele famoso acessório que transforma a esmerilhadeira em uma motosserra. Veio 2 correntes aqui para fazer a montagem e substituição. Aqui os acessórios para montagem, aqui o reservatório de óleo, a empunhadura, a proteção e o sabre propriamente dito. Eu já comprei um trem desses aqui e sinceramente não tive muita coragem de usar, mas eu vou montar pelo entretenimento. Vamos ver o que sai desse vídeo aqui. Bom, agora que eu fui olhar com mais calma, que eu ia testar a ferramenta, eu vi que eu não vou testar e não vou mostrar nada nesse vídeo, porque eu pedi 220, a minha rede aqui é 220 e os espertos lá me mandaram uma 110. Então, infelizmente, não vou poder testar. Eu fiquei desapontado, porque o fato de ter controle de rotação aqui permite algumas funcionalidades extras com a ferramenta. Infelizmente, a parte da esmerilhadeira encerra aqui, não tenho como mostrar nada além disso. Pelo menos você pode ver o kit que vem junto. O primeiro teste que eu fiz nas 2 ferramentas da bateria foi justamente das baterias, porque é sabido que as baterias são o maior gargalo dessas ferramentas chinesas mais baratinhas. Só que aqui, desde as primeiras versões, a TCPO entregou essas baterias verdinhas aqui, que entregam o que prometem na etiqueta. Então essa bateria aqui promete 2 Ah, entrega 2 Ah, essa aqui promete 4 Ah e entrega, pelo menos entregava 4 Ah. Então a primeira coisa que eu fiz foi retestar essas baterias. Testei uma de cada kit, peguei aleatoriamente, 100% carregada e fiz o teste. Na bateria de 2 Ah eu fiz o teste com descarga de 2 A e na de 4 Ah com descarga de 4 A. Para ver se realmente bate com o que está na etiqueta. E executando esses testes, as duas entregaram precisamente aquilo que consta na etiqueta. Ou seja, a de 2 Ah realmente entregou 2.000 mAh e a de 4 Ah realmente entregou os 4.000 mAh. Agora eu vou fazer o teste dos carregadores, começando com o carregador de plug, que é da parafusadeira. Já está conectado aqui no testador. Vou começar o teste com 100 mA e vou ir aumentando de 100 em 100 para a gente ver o limite do carregador. Na transição do 400 para o 500 mA, ele já cortou a alimentação do carregador, então ficou algo em torno de 400 mA de capacidade de carregamento. Agora eu conectei o carregador de mesa aqui, aquele da chave de impacto, e vou repetir o teste usando os mesmos parâmetros, começando com 100 mA e aumentando de 100 em 100 para descobrir a capacidade. 1,1 ampere-hora de carregamento, quando passou para 1,2 ele cortou a alimentação. Então podemos dizer que 1,1 ampere de carregamento esse carregador aqui vai fornecer. Traduzindo essas informações sobre os carregadores, na prática quer dizer que esse carregadorzinho de plug aqui vai levar 5 horas para carregar essa bateria de 2 ampere-hora, enquanto esse carregador de mesa aqui vai levar aproximadamente 4 horas para carregar a bateria de 4 ampere-hora. Já se você tiver um carregador rápido como esse daqui, os tempos diminuem drasticamente. Ele consegue carregar essa bateria aqui em 1 hora
e essa bateria aqui em 2 horas aproximadamente. Então é um investimento que acaba valendo a pena se você tem baterias nesse padrão de encaixe tipo Makita. Por falar em padrão de encaixe tipo Makita, se você pega uma bateria original da Makita, você vai conseguir usar nessas ferramentas aqui. Porém, o inverso não é válido. Se você pega as baterias da Tecepo, elas não conseguem fazer ferramentas originais Makita funcionar. Ela dá o start, mas para logo na sequência. Então ela não tem os requisitos necessários para rodar ferramentas originais Makita. Depois desse teste com baterias e carregadores, eu resolvi testar a parafusadeira naquele sensor de torque que eu mostrei no outro vídeo aqui do canal. Justamente porque, quando eu tirei essa parafusadeira da maleta e testei ela pela primeira vez, ela me pareceu mais forte do que a primeira versão, do que o primeiro lote que eu tinha uma e testei aqui no canal também. Então, por conta disso, eu já resolvi ir direto para o sensor para tirar essa dúvida, ver se a minha percepção estava correta ou não. E realmente ela veio mais forte. Agora eu não sei se todas daquele primeiro lote eram mais fracas, eram um pouco mais sensíveis, vamos chamar assim, ou se a minha estava com algum tipo de defeito, de problema, sei lá, mas ela era assim mais fraca. E essa daqui, nos testes, mostrou que é mais forte que aquela primeira versão. Ela ficou muito parecida com as outras ferramentas que ocupam essa mesma categoria de mercado, vamos chamar assim. Só que teve um detalhe, se você observar no teste aí, nas imagens e no valor de tabela, você vai ver que na posição máxima do anel graduado de torque aqui, ela passou dos 30 Nm. Por que aconteceu isso? Eu percebi que aqui, de uma determinada faixa do anel de torque em diante, ela não aciona a embreagem. Então aqui, a partir da posição número 20, aliás, os números aqui estão incorretos, ele marca, tem mais números do que posições de torque, mas a partir do número 20 aqui, ela não aciona a embreagem. Deixa eu ver aqui se no 20 ela já aciona. Ó, no 20 ela aciona a embreagem. Só que se eu giro um a mais aqui, ela já não aciona a embreagem, ela dá força de furadeira aqui. Então, nas últimas posições aqui do torque, ela entregou força de furação, vamos chamar assim. Por isso que tem esse valor tão discrepante aí na tabela. Mas eu vou refazer a medição na posição em que ela aciona a embreagem por último aqui e vou colocar o valor na tela para você ver também. Mas isso foi um fato que aconteceu. Então, nas últimas posições de torque aqui, mesmo na função de parafusar, ela não estava acionando a embreagem, não está acionando a embreagem. Fora isso, eu fiz alguns testes práticos, mas não foi aquela bateria de testes meio padronizada que eu já vinha fazendo aqui. Justamente porque eu estou desenvolvendo uma metodologia padrão de teste para parafusadeiras e eu quero implementar isso em breve aqui no canal. Então eu deixei para fazer esses testes mais comuns, digamos assim, nesse teste padronizado que eu estou desenvolvendo aí. Espero que em breve eu consiga disponibilizar no canal. Ao invés disso, eu fui usando a parafusadeira para algumas tarefas aqui, montando algumas peças, algumas coisas que eu tinha aqui, justamente para fazer o teste da chave de impacto. Então eu estava montando aqui uma chapa de metal, num pedaço de madeira para prender na morsa, para conseguir apertar alguns parafusos e com o torquímetro fazer algumas aferições. Não ficou do jeito que eu queria, isso era um protótipo, até porque eu não uso normalmente chaves de impacto aqui na oficina, e por isso eu ainda não tenho uma metodologia de testes para essa ferramenta, mas de qualquer forma eu fui montando esse aparato aí usando as próprias ferramentas já para isso, então para ir sentindo como é a operação delas na prática. Assim, apesar de ela vir mais forte, essa parafusadeira no caso, teve algumas situações, principalmente na broca escalonada, que ela deu umas travadas ali, que ela simplesmente entrou em funcionamento o sistema de proteção e ela não seguiu a furação, ela travou a máquina, ela parou a máquina. É que broca escalonada também é um bichinho complicado, né? Ela costuma travar com uma certa facilidade, você tem que controlar muito bem a questão de rotação com velocidade de avanço para você conseguir um bom desempenho, e a minha broca escalonada, diga-se de passagem, não é grandes coisa também. Fui usando as duas ferramentas, montando esse aparato que você está vendo aí para fazer alguns testes na chave de impacto. O que eu posso dizer é que ela está muito mais parecida com outras ferramentas dessa linha, dessa categoria, do que a primeira versão. A primeira versão, como eu já tinha dito lá no review que eu fiz dela, era bem mais delicada, para trabalhos mais delicados. Ela não tinha tanta força bruta, mas ela tinha um controle maior da força e do torque que a máquina entregava. Aqui eu já tenho um pouco mais de força com um pouco menos de controle, vamos chamar assim. Então ela ficou mais parecida com as outras concorrentes desse mesmo tipo de ferramenta aqui, desse mesmo padrão. Agora falando um pouquinho sobre os testes que eu fiz com a chave de impacto. Como eu já mencionei, não é uma ferramenta que eu costumo utilizar, não faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, então eu ainda vou desenvolver essa metodologia de testes, por isso eu fiz algumas coisas bem básicas com ela nesse vídeo aqui para mostrar. Eu ainda estou
aprendendo a usar e testar a ferramenta. E eu espero que em breve eu tenha também uma metodologia para fazer esses testes com chaves de impacto. Mas eu fiz alguns testes bem básicos, como por exemplo, apertar e soltar parafusos, óbvio. Nessa chapa metálica que você me viu montando aí, eu usei a chave de impacto para apertar parafusos, por um tempo de aproximadamente 4 segundos. Dificilmente você vai apertar infinitamente com esse tipo de ferramenta, então você vai apertar por alguns segundos o parafuso ali e vai se dar por satisfeito, digamos assim. Então foi o que eu fiz, apertei por uma média de 4 segundos. E depois, usando um torquímetro digital, eu fiz o desaperto manualmente desse parafuso para tentar medir o torque que ela tinha colocado nesse parafuso na hora do aperto. Os valores que eu cheguei ficaram aí na média dos 80, 90 Nm nesse tempo de 4 segundos. É claro que você precisa entender que esse tipo de ferramenta aqui, se você ficar apertando o gatilho aqui infinitamente, ela vai continuar dando impactos, pequenas pancadas ali no parafuso e vai continuar apertando um pouquinho a mais cada impacto que ela vai imprimindo, que ela vai colocando no parafuso. Porém, não é o que se faz usualmente. Então, 3, 5 segundos ali normalmente é o tempo que você vai utilizar apertando o parafuso. E nesse tempo, o torque que ela entregou foi de no máximo 100. Uma das medições que eu fiz ali deu 100 Nm redondinho, por coincidência, na hora de soltar o parafuso. Então eu duvido muito que ela vai apertar mais do que isso nesse tempo, de 3 a 5 segundos aproximadamente. Já na tarefa de soltar parafusos, então eu apertei os parafusos com o torquímetro com um pouco mais de 140, 142, 145 Nm, e daí eu usei a chave de impacto para soltar esses parafusos posteriormente. Isso aí é torque de roda de carro, da maioria dos carros aí vai ser abaixo de 150 Nm. E soltou com muita facilidade. Então, para soltar parafusos é muito prático e muito rápido, e ela mostra que tem força para muito mais do que isso. Eu não tentei ir além disso porque essa chapa que eu montei aqui é muito fina, eu não consigo fazer uma alavancagem muito grande para colocar aí 200, 300 Nm de força, aplicar essa força no parafuso. Mas eu vou montar algo onde eu consiga colocar mais torque, que eu consiga fazer um aperto melhor, mais consistente nos parafusos, para tentar testar os limites da máquina. Mas por hoje eu vou me limitar a isso, mostrar o funcionamento básico, alguns testes preliminares aí, para você ter uma noção da ferramenta em funcionamento. Mas o que eu posso garantir é que ela tem sim condição de soltar parafuso muito mais apertado do que esses 140 e poucos newton que eu coloquei aí, porque ela fez essa soltura, ela destravou esses parafusos com muita facilidade e rapidez. Na etiqueta, ela diz que tem torque máximo de 400 Nm. Eu não sei se chega a isso, mas com certeza uns 300 eu acho que ela deve conseguir soltar. Daí é um achismo meu e não uma informação baseada no teste. Bom, nesse momento eu gostaria de estar mostrando para vocês imagens da esmerilhadeira em funcionamento, só que infelizmente mandaram para minha atenção incorreta, eu não tenho 110 na minha rede, não tenho nenhum transformador, então eu não vou conseguir mostrar a ferramenta em funcionamento. Mas uma coisa que há de se destacar é que é uma das únicas, se não a única, abaixo dos R$ 200, nessa faixa de preço aí, que tem controle de rotação integrado. Tá? São poucas ferramentas dessas mais baratinhas que têm esse recurso, e esse recurso é indispensável, principalmente para fazer lixamentos ou operações de desbaste de acabamento, não de remoção de material. Então, quando você quer fazer um lixamento, um desbaste um pouco mais controlado, ter o controle de rotação é essencial. Por falar em essencial, ele vai ser essencial também para usar, por exemplo, aquela adaptação com corrente de motosserra. Eu comprei um desses acessórios que adapta a esmerilhadeira para usar com corrente de motosserra. Faz bastante tempo, eu usei umas 2 vezes e eu não gostei da segurança que ele oferece, justamente porque a esmerilhadeira que eu usei não tinha controle de rotação, então eu não gostei muito de usar, não me senti seguro utilizando. Eu estava curioso para testar aqui justamente por conta do controle de rotação. Talvez adequando a rotação como se fosse de uma motosserra, por exemplo, tivesse uma sensação, pelo menos, de segurança maior. Mas enfim, é um acessório bastante controverso, algumas pessoas amam, outras odeiam e não indicam, enfim, é uma coisa muito pessoal, mas eu estava disposto a testar para ver qual é que era, infelizmente não será possível. O que eu não recomendo que se use nas esmerilhadeiras, que veio junto com o kit, é aquele disco para corte de madeira, e o mandril, sinceramente, não é algo que eu me vejo utilizando com uma esmerilhadeira. Mas tem louco para tudo nesse mundo e tem gente que usa, gosta, indica e monta algumas ferramentas, algumas adaptações usando esse tipo de aparato, vamos chamar assim.
E esse foi o meu vídeo de hoje, espero que de alguma forma tenha sido útil, mesmo eu não tendo trazido muitos testes práticos com as ferramentas pelos motivos já citados. Eu estou trabalhando na criação de uma metodologia mais padronizada e replicável de testes, não só para testar ferramentas como essa, mas principalmente para poder comparar o resultado de uma ferramenta com outra ferramenta e ajudar você a tomar decisões mais acertadas na hora da compra, de acordo com a sua necessidade de uso. Então, um pouco por conta disso que não teve muita coisa prática nesse vídeo, mas de alguma forma eu espero que tenha sido útil. Essas ferramentas da linha verdinha da Tcepo aqui, elas têm uma construção acima da média, são ferramentas muito bem construídas de forma geral, e o grande diferencial delas fica por conta das baterias. Então a gente ter baterias de 2 Ah de verdade, 4 Ah de verdade, é um diferencial porque a maioria das outras que dizem que tem 2 A entrega 1.3, 1.5, tem 4 A, entrega 3, entrega 2.6, então é um diferencial sim das ferramentas. E isso por si só já compensa, porque se você for botar na ponta do lápis quanto você pagaria por baterias de boa qualidade como essas aqui, avulsa, paga praticamente o preço das ferramentas. Então aqui está custando na faixa de R$400, se não estou equivocado, a chave de impacto, e menos de 300 a parafusadeira. Levando em conta que vem duas baterias de 2 Ah com a parafusadeira e duas baterias de 4 Ah com a chave de impacto, são compras bem interessantes. Uma coisa que não gostei muito na chave de impacto foi o fato de não ter o encaixe sextavado central aqui no mandril, então precisa de um adaptador para usar brocas e bits sextavados, por exemplo. Mas enfim, não existe ferramenta perfeita e não era de se esperar que aqui tivéssemos 100% de coisas boas. Mas, apresentados os devidos detalhes e características, caso você tenha interesse, o link para qualquer uma dessas ferramentas mostradas no vídeo vai estar aqui na descrição, disponível para quem tiver interesse em conferir e, claro, adquirir se julgar interessante, pertinente e útil dentro da realidade de cada um. Se você tem algum tipo de dúvida, crítica, sugestão ou elogio para fazer, sinta-se à vontade para deixar um comentário nesse vídeo e dentro da minha disponibilidade eu vou interagindo e respondendo as dúvidas de vocês. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, se inscreva aqui no canal para acompanhar outros conteúdos como esse e eu te vejo numa próxima oportunidade.